Obrigado, Jesus. Obrigado por mais uma aula, obrigado por mais um dia. Obrigado pela sua presença em nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua bênção geracional, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque o Senhor se entregou por vontade própria para que nós tenhamos a liberdade. Obrigado, Jesus, porque o Filho de Deus se entregou para que o Filho do Homem tenha vida. Obrigado pelo resgate, Jesus. Obrigado, Jesus, pela escolha inexplicável que o Senhor fez. Sendo Deus, escolheu ser feito homem e passar por tanta coisa, sem precisar ter passado, só para nos libertar, Senhor Jesus. Nós te damos honra, nós te damos honra nessa noite, no meu caso, mas que você que estiver assistindo de dia, de tarde, que todos nós juntos, atemporalmente, consigamos dar honra e glórias ao Senhor. Porque se ele tivesse morrido na cruz e parado ali, teria sido suficiente para a gente. Mas teve muito mais. Tem muito mais e terá muito mais. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Evangelho de João, as boas novas de João. Eu oro para que os corações sejam preparados essa noite, ou a hora que vocês estiverem vendo. Eu oro pela minha rendição completa, Senhor, para que eu passe, Senhor Jesus, simplesmente aquilo que o Senhor colocou no meu coração, na medida que o Senhor colocou no meu coração, para que eu compartilhe, Senhor, para aqueles que o Senhor mandar assistir essa aula, para aqueles que o Senhor enviar, para que eu compartilhe exatamente, Senhor, da forma que o Senhor quer que eu compartilhe. Então essa aula é sua, a minha boca é sua, a minha mente, meu coração, assim como a de todos que estão assistindo essa aula. Amém, pessoal? Que felicidade, é uma alegria para mim estar compartilhando do Evangelho com você que está chegando agora no Evangelho, com você que já tem um tempo. Eu creio que o Evangelho de João, ele é, como eu falei em aulas anteriores, ele é poderoso o suficiente, ele é profundo o suficiente para aqueles que querem mergulhos profundos, e ele é raso o suficiente para aqueles que estão chegando agora e precisam de algo mais fácil. O Evangelho de João é o Evangelho que nos coloca contra a parede, como foi falado nas aulas anteriores. É um evangelho que não nos deixa margem para escolha. Não existe uma terceira via. Ou nós aceitamos Jesus como Deus, soberano, ou nós rejeitamos ele completamente. Então vamos para mais uma jornada. Vamos junto. Vamos lá, João 12. João 12. Vamos ler junto. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância desse perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: Deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão.
Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. A palavra é poderosa. Então Jesus, nós vimos lá em João 11:54, que ele se refugiou em Efraim, porque veja, Jesus não fugia, Jesus se recolhia, porque o tempo, ele era soberano e continua sendo soberano sobre o tempo. Então, toda a jornada de Jesus, dos avanços ao recuo, estavam sobre a soberania dele. Então, de acordo com um tempo determinado, ele entendia que ele ele precisava ainda de uma jornada, então ele se refugiou, se recolheu em Efraim. Depois ele passou por Jericó, você vê lá isso em Lucas 19:1. Encorajo vocês a dar pausa no vídeo, anotar os versículos, os capítulos, para que vocês confrontem com a Bíblia. E passando por Jericó, ele chegou novamente a Betânia, na casa de Simão, o leproso, onde nós vemos isso lá em Mateus 26:6. Então, assim, a título do nosso estudo sobre identidade, o que é interessante nessa jornada de Jesus? Porque, veja, Jesus, ele libertou Lázaro da morte, ele curou, ele deu o sozo, Lázaro recebeu o sozo do Senhor. Lázaro foi liberto. Mas o plano de Jesus não é nos libertar e ponto, nos salvar e ponto, nos curar ponto. O plano dele sempre foi ele permanecer em nós. Então isso ele evidenciou muito forte, porque ele curou Lázaro, depois ele sentou à mesa. O plano de Jesus para mim e para você é nos curar, nos salvar, nos libertar e permanecer à mesa conosco. Então, nós, quando aceitamos Jesus, isso não é um evento isolado, onde nós invocamos o Senhor eventualmente nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades. Não é um ser que vem e vai. Não é assim que o Senhor se relaciona conosco. Ele escolheu habitar em nós. A palavra habitar em nós, no original, é a mesma raiz de tabernáculo. Então, ele tabernaculou em nós. Nós somos o templo dele. Então, ele permanece conosco à mesa. E essa passagem de Lázaro, ela é muito clara e ela evidencia isso. O Senhor ama. Ele cura porque ele ama, ele salva porque ele ama, ele liberta porque ele ama você que está assistindo essa aula. Então você que recebeu a cura, a libertação, a salvação do Senhor, saiba definitivamente que ele está à mesa, percebendo você ou não. Então, que em nome de Jesus nós aumentemos a percepção desse Deus, desse Salvador amoroso que faz e permanece. E nós também temos que permanecer nele. Nós também temos que permanecer nele. Porque a presença dele, percebida ou não, faz uma diferença. Se nós percebemos a presença dele e nos relacionamos com essa presença, e reagimos ao mundo a partir dessa presença, nós colhemos um fruto. Se nós não percebemos ele, não nos relacionamos consecutivamente com essa presença, nós nos relacionamos com o mundo da mesma maneira que o mundo, provavelmente. E aí a história avança, que mais uma vez expõe a diferença entre Marta e Maria. Mas o que eu queria deixar aqui, uma meditação sobre isso,
É porque muito se fala que Maria ficou com a melhor parte, sim, e Marta. Mas olha, a palavra diz que cada um de nós manifestamos os nossos dons que são diretamente relacionados ao nosso chamado. Cada irmã, Marta e Maria, ela manifestava o amor a Cristo através do chamado delas. Veja o que diz em Romanos 12, de 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Cada um de nós tem um chamado. Todos somos chamados, e é uma ordem, a amar. Nós não podemos esconder a nossa falta de empatia atrás do nosso chamado. O meu chamado não é misericórdia, então não vou amar ninguém, não vou ajudar ninguém. Não é isso. O amor a Deus e ao irmão faz com que nós tenhamos obras devidas, porque a fé sem obras é morta, amém? Mas cada um tem um chamado específico e se manifesta de uma maneira mais intencional dentro do seu chamado, como Marta. A linguagem de amor de Marta era servir. Talvez a sua linguagem de amor seja servir. E talvez em algum momento você se sinta, caramba, será que eu... Mas aí você olha alguma Maria, por exemplo, aí você, meu Deus, eu acho que eu devia estar ali, mas veja, se todo mundo for Maria, ninguém come. Ninguém come. Se todo mundo for missionário das nações, não tem missão, porque alguém tem que ter o chamado de trabalhar para sustentar aqueles que têm chamado de irem para nações e precisam do nosso recurso. Deus, em sua maravilhosa perfeição, porque Deus é perfeito, amém? Ele distribui chamados para a edificação do corpo de Cristo. Ele distribui dons para a edificação do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Você imagina um corpo feito só de mão direita, um corpo feito só de nariz. Nós precisamos ser, nós somos complementares e precisamos nos compreender complementares, porque aí nós vamos entender que aquilo que nós temos é para edificação do corpo do irmão, para ajuda do irmão, e aquilo que o irmão tem é um complemento para minha edificação. O lugar mais clássico que você observa isso é no casamento. Homens e mulheres casados, eles são complementares. O homem não é como a mulher e a mulher não é como o homem. E uma das maiores dificuldades e uma das maiores crises conjugais é a necessidade de compreensão. Ele precisa me entender, ela precisa me entender. Nós não vamos alcançar a compreensão um do outro, porque somos diferentes. Mas se nós abraçarmos a nossa complementaridade, nós vamos entender que aquilo que me falta, o outro tem. O marido, a esposa, o amigo. Nós precisamos abraçar a nossa complementaridade para que nós consigamos avançar em amor, porque Deus é perfeito e Deus fez assim para que seja mais fácil para nós. E nós rejeitamos esse plano perfeito. Nós acabamos que queremos só nos relacionar conosco. Isso é a síndrome de Narciso, que acha feio que não é ele. Hoje nós temos uma síndrome de Narciso, em pequenas, médias e grandes proporções. Porque tudo que não sou eu rejeito. Ao passo que eu preciso daquilo que não sou eu, para que eu desenvolva melhor. Porque o Senhor distribuiu chaves e fechaduras entre o povo. Então, uma fechadura, uma chave que eu preciso está com alguém, está com a minha esposa.
está com o meu amigo, está com alguém por aí que eu preciso me relacionar. Se eu não me relaciono, eu não recebo aquilo que o Senhor distribuiu para mim e está em algum lugar. Amém? Então, Marta servia a mesa com excelência e Maria cultuava profeticamente, com extrema ousadia. Mas era o chamado de Maria. Maria se sentou aos pés de Jesus em algumas ocasiões, para aprender, para chorar, e agora para ungir o Senhor. Porque é interessante a gente compreender a cultura da época, até para a gente ter a percepção clara disso que Maria fez. Porque veja só, lá em 1 Coríntios 11, no 5, diz que assim, profetizar com a cabeça descoberta era considerado vergonha para a mulher. Lá no 15, diz que o cabelo comprido é a coroa, é a glória da mulher. Então Maria, ela rompeu vários paradigmas da época. Maria, ousadamente, com os olhos em Jesus, ela rompeu vários bloqueios, várias crenças limitantes para chegar até Jesus. Porque naquela época, mulheres não poderiam tocar os homens. Tocar os pés era sinônimo de falta de respeito e algo degradante, porque os pés naquela época não eram os pés de hoje. Eles usavam sandálias numa área desértica e andavam pra caramba. Eles passavam um dia andando, é só você ver. Jesus, a ação missionária de Jesus, que era salvar a humanidade, passava por toda essa região da Palestina, da Judéia e tal, da Galiléia, Samaria, ele andava muito. Imagina o pé de Jesus. Lembra, Jesus era 100% homem, amém? Então o pé dele devia ser algo interessante. E Maria rompeu tudo isso. Rompeu tudo isso com os olhos em Jesus. Entenda só, quando nós rompemos os paradigmas com os olhos em Jesus, quando nós destruímos tudo aquilo que se levanta contra a palavra de Deus, quando nós passamos por cima de toda a religião que impede que nós tenhamos uma comunhão perfeita com Deus perfeito, quando nós rompemos esses bloqueios, geracionais, bloqueios de religião, bloqueios de trauma, com os olhos em Jesus, isso conduz à vida. Porque isso não se caracteriza rebeldia, por exemplo. Porque quando nós não estamos com os olhos em Jesus, romper paradigmas, ele vira uma rebeldia, ele vira um pensamento faccioso. E você vê hoje muito isso acontecendo, pessoas se autodenominando justos ou paladinos da justiça, ou lutando contra causas, às vezes abomináveis, rompendo também algumas coisas. Só que quando nós não estamos com os olhos em Jesus, nós estamos com os olhos em qualquer outro lugar. E aí isso se transforma em rebeldia. Então Maria não foi uma rebelde. Maria foi uma fiel. Maria teve uma atitude profética. Porque na ressurreição de Jesus, o véu se rasga e nós temos acesso completo a ele. Então, nessa demonstração dessa unção, além de preparar o corpo de Jesus para a morte, ungir o corpo de Jesus por sacrifício, além disso, ela estava
preconizando ali o acesso completo ao Pai. Nessa atitude profética, ela estava mostrando como seria o nosso relacionamento com Jesus daqui a pouco. Estava quase na época da Páscoa, alguns dias para a época da Páscoa. Então, que nós sejamos como Marta, sim, exercendo o nosso chamado com excelência, sem nos preocupar com o chamado do outro. Porque isso também acontece. Quando você olha para o lado e vê que a pessoa tem um chamado aparentemente maior que o seu, e aí uma raiz de inveja começa a entrar no seu coração, e você acaba saindo do seu lugar que foi designado e querendo o lugar do outro. E aí você não faz nem o seu e nem o do outro. E você perde o alvo. Então, que nós sejamos como Marta, se você tiver chamado de servir, que nós sirvamos com excelência, e que nós sejamos como Maria também, profetizando com ousadia, rompendo com o que tiver que ser rompido dentro da palavra, com os olhos em Cristo. E a ousadia dela foi tamanha que o Senhor mencionou ela e o ato dela como inesquecível, digno de ser lembrado. Por isso que nós estamos falando dele aqui hoje. Foi ordem do próprio Jesus. Amém? Vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ah, não, nós já lemos isso, perdão, desculpa, nós já lemos isso. Então, nesses primeiros versículos, a visão de Maria entrou em colisão com a visão de Judas. A visão de Maria entrou em colisão direta com a visão de Judas Iscariote. Porque, veja só, o sistema de mundo tem um príncipe. O sistema de mundo tem um governante. O governante, o príncipe desse mundo, que é o inimigo das nossas vidas, ele coloca preços em pessoas, categoriza pessoas. Nós, a todo momento, somos rotulados de alguma coisa. Somos rotulados de alguma coisa. Como se nós tivéssemos um preço baseado talvez naquilo que nós fazemos, baseado talvez nos nossos dons. Existem muitas pessoas que se colocam valor baseado nos seus dons, e tem muitas pessoas que colocam valores nos outros baseado no dom deles. Nós não somos os nossos dons. Nós não somos o que nós fazemos, nós não somos o que nós temos, nós não somos nem a nossa bondade. Nós não somos isso, nós somos quem o Senhor fala que nós somos filhos. Então, a mentalidade em Cristo, a mentalidade cristocêntrica, aquela que tem Jesus Cristo no centro de todas as coisas, essa mentalidade comunica o coração de Jesus. O coração de Jesus revela o valor de cada um. O coração de Jesus revela o valor dos filhos. Todos os filhos de Deus têm o mesmo valor, mesmo sendo diferentes. Nós não somos iguais. Não somos todos iguais perante Deus. Não somos. Nós temos o mesmo valor. Mas nós somos diferentes e é essa que é a beleza do Evangelho. Porque nós fomos criados especialmente por Jesus, com características especiais. Você tem características incríveis que só você tem. E existem pessoas que você vai alcançar que só você vai alcançar. E nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós não fazemos. Então, por isso que nós precisamos ter
a presença, a mente de Cristo, nos relacionar com o Senhor para que a gente saiba o que fazer e para onde ir. Então, essa visão de Judas, ela colidiu diretamente com a visão de Maria. Mas eu proponho uma reflexão aqui, uma reflexão honesta. Eu vou até beber uma água. Se você estiver vendo o slide, já está até vendo qual é a reflexão. Nós sabemos que Judas é traidor. Nós já lemos o final da história, nós já sabemos o final da história da Bíblia. Mas, se você não soubesse quem era Judas, se você não soubesse que ele era traidor, bem honestamente, você vê Maria quebrando um frasco. Esse líquido, esse nardo, ele é um extrato. Ele é retirado de uma planta lá na cordilheira do Himalaia. Vem lá do Himalaia. Ele vinha de camelo. Então, era uma extração, era uma planta rara, de uma extração difícil e um transporte que demorava muito tempo para chegar. Por isso que ele era muito caro e muito valioso. Então, você imagina algo desse tamanho. E aí você tem os pobres. Com toda a honestidade, será que a gente não concordaria com Judas? Se você não lesse depois que ele era ladrão, depois você leu que ele era ladrão, será que talvez você não olharia para Jesus assim e falaria: caramba, Senhor, tem certeza? Às vezes a gente fala isso com Jesus até hoje. Até hoje, a gente tem essa audácia. A gente fala: Jesus, tem certeza? Eu não sei contar você, mas às vezes o Senhor me manda fazer umas coisas assim que eu não quero fazer. Perdoar pessoas que eu não quero perdoar. Não queria, mas Ele manda. Ir a lugares que eu não quero ir. Falar com pessoas que eu não quero falar. Dar coisas que eu não quero dar. E às vezes eu falo: Senhor, tem certeza? É difícil para mim. Então a gente tem que ser muito honesto com os nossos sentimentos e colocar na cruz essas dúvidas. Porque Ele responde todas as vezes que eu coloquei na cruz essas dúvidas, Ele me respondeu. Porque com os olhos naturais, a gente não consegue ver a profundidade e o alcance profético que as nossas falas e ações elas têm. Com os olhos naturais, os discípulos, eles não conseguiam ver até onde Jesus alcançava, porque ele ainda estava ali. Então, ungir para uma morte que viria, se aproximar projetando um relacionamento que também viria. O que eles viam era perseguição e pobre. E você tinha o Messias, que eles ainda não compreendiam muito bem o que Jesus queria dizer. Porque eles não tinham o Espírito Santo ainda. Porque, veja, com os olhos naturais, com a mente, com o nosso raciocínio natural, com os nossos sentidos naturais, muitas vezes nós não conseguimos ver o que está por trás, por exemplo, de uma boa ação dos outros ou até nossa. Porque muitas vezes a boa ação ela não é motivada por amor. Ela é motivada, como Nietzsche dizia, busca por potência. Ela é motivada por um alto sentimento, para que a gente se sinta o bom, para que a gente se sinta justo. Aquela pessoa que não se importa com o ensino, ela quer ser o professor. Ela não se importa com a cura, ela quer ser o agente de cura. Ela não se importa com a libertação, ela quer ser o agente de libertação. Isso é pecado.
Todo bom ato de adoração, todo perfeito louvor vem do alto. Vem do Pai das luzes, que não tem sombra de variação. Isso está na Bíblia. Então, a motivação falsa, a motivação errada, ela pode produzir algo parecido com uma boa ação em Jesus. Mas não faz, não é. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um coração puro. O verdadeiro altruísmo, ele é consequência do amor de Jesus. Ele é consequência do amor. O amor ao próximo é uma derivação do amor dele por nós. Lá em 1 João 4,11, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Nós só conseguimos amar uns aos outros porque ele nos amou. Nós temos contato com esse amor e por isso nós amamos de volta e por isso que nós amamos o próximo, a ele e ao próximo, porque ele nos amou primeiro. É a única via de um ato de verdadeiro altruísmo. Porque, veja, a Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Judas, ele ficou anos andando com Jesus. Imagina o que esse homem deve ter visto e vivido. Porque nós vimos alguns relatos bíblicos, mas tiveram muitos outros que não caberiam no livro, é o que diz até em João. O que ele viu, o que ele experimentou, o que ele viveu, ainda assim, ele permitiu que os seus desejos guiassem as suas ações. E a Bíblia diz que o inimigo anda ao derredor, esperando alguém que possa tragar. E a palavra diz que nós somos atraídos e arrastados pelos desejos do nosso coração. E esses desejos, quando alimentados, eles geram o pecado. E o pecado, se permanecido nele, gera morte. Exatamente o que aconteceu com Judas. O desejo dele por dinheiro, como nós vimos em João, lá no versículo 6, ele não se interessa pelos pobres, ele era ladrão. Ele usava o dinheiro, comunitário, que é o dinheiro das doações, para benefício próprio. Isso é usurpação, isso é roubo. Nós não podemos usar aquilo que não é nosso. Não importa o que seja, de onde seja, como seja. Isso não está na Bíblia, mas provavelmente ele é porque assim, pessoas como Judas contam mentiras, porque a Bíblia diz, né, que o diabo é o pai da mentira e ele mente eternamente. Ele mente para sempre. Eterno só o Senhor, ele mente para sempre. Então, quando as pessoas estão geralmente em pecado, elas contam mentiras para si próprias e acreditam na própria mentira. Talvez Judas nem achava que ele era ladrão, porque ele devia ter umas justificativas mirabolantes. Quantas vezes a gente vê isso? A pessoa em pecado, mas ela mente de uma maneira tão perfeita para si próprio que ela não se percebe. Ela não percebe que ela é agressiva, ela não percebe que ela é mau caráter, ela não percebe que ela é rude, ela não percebe que ela é narcisista, ela não percebe que ela peca. Porque os sistemas de autodefesa são tão perfeitos que ela acredita na própria mentira. E qual o problema disso? A gente não se arrepende. Quando nós não temos contato com o nosso pecado, quando nós não temos contato com o nosso erro, nós não nos arrependemos. Afinal de contas, arrepender de quê se o problema é só o outro? Isso é muito sério. Então Judas, ele se inflamou tanto a partir desse episódio. Isso foi tão escandaloso para ele, porque ele era tão dominado pelo desejo da ganância e outros mais, que a partir desse episódio
que ele foi lá entregar Jesus aos chefes dos sacerdotes, os saduceus, que já estavam altamente inflamados com Jesus, porque veja, os chefes do sinédrio, o chefe dos sacerdotes não eram fariseus, os chefes dos sacerdotes eram saduceus, e os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. E quem ressuscitou no capítulo anterior? A partir de Lázaro, eles estavam inflamadíssimos, então era o momento perfeito. Mas Jesus, ele tinha soberania e ele sabia. Isso tudo estava na soberania e no governo daquilo que o Senhor queria fazer e fez pela humanidade toda. Amém? Eu botei ali o caminho de Jesus, né, saindo de Efraim, Jericó e Betânia e Betfagé. Eu acho muito interessante esses mapas porque a gente vê o caminho, né? E as intencionalidades do Senhor. Eu acho lindo o plano perfeito dele. O Senhor é assim, ele é tão incrível, gente. Você imagina assim, nada foge ao controle dele, nada foge à ciência dele. Então você que pode achar que a sua vida está desgovernada, de repente você acha que você vai colidir contra um muro, se entrega para Jesus. De repente, sem ele, você pode e provavelmente vai colidir com esse muro. Mas nele, 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 nele nós temos tudo, tudo. Inclusive, ele tira o medo do nosso coração com as próprias mãos. Faz prova dele. Amém? Então vamos lá. A grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Veja, Jesus é intencional. Você achou que eu não fosse falar isso nessa aula? Falei. Jesus é intencional. Se você não viu as aulas passadas, volta. Tem, acho que essa é a 15ª, se eu não me engano. Acompanha desde o comecinho. Se puder, se inscreve no canal, ativa as notificações. Porque está sendo uma aventura muito legal. Muito legal. Então Jesus, ele curou Lázaro por amor, porque nós vimos na aula passada que o propósito do Senhor, ele é indissociável do seu amor. O propósito do Senhor é indissociável do seu amor. O Senhor voltou para resgatar Lázaro porque era a missão e propósito dele, mas o Senhor voltou para resgatar Lázaro porque também ele amava Lázaro. Então não tem como dissociar. Ele faz porque ele ama, por isso faz. Então, o testemunho que o Senhor Jesus produziu, ele atraiu multidões. Então, o testemunho atrai, os sinais apontam e o amor constrange. Quando nós manifestamos a glória de Deus na sociedade, no mundo, no sistema de mundo, nós somos testemunhas. Então, a testemunha, ela atrai. Nós somos Hebreus 11 para Hebreus 12 de alguém. A testemunha, o testemunho atrai. Então, conte seus testemunhos. E para que você tenha testemunho, se relacione com Jesus, porque você vai produzir testemunho. Jesus vai produzir testemunho em você. E você vai manifestar sinais que vão apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se relacionar com o Senhor é uma aventura e tanto, porque você vira, você tem experiências, você recebe, você vê sinais e maravilhas, porque a palavra diz que os sinais seguirão aos que creem. Se relaciona com ele e você vai ver o que você vai experimentar na sua vida.
Quanto mais relacionamento, mais intimidade, mais nós temos a percepção dele. Porque o cristão que sabe quem é, ele sabe o que pode fazer, amém? O cristão que sabe quem é, ele sabe o que pode fazer. E o cristão que não sabe quem é, ele não sabe o que pode fazer. Cura? Eu? Não. Palavra de sabedoria? Eu? Não. Profecia? Não. Eu não. Isso é pra gente maior que eu. Não. Palavra de conhecimento? Não. Passado, presente e futuro? Não. Curas? Eu? Prosperidade? Não. Eu não. Sim, é vocês, é para você. É o mesmo Espírito. A palavra diz que nós recebemos o Espírito Santo de forma ilimitada. E o poder que atuava em Jesus nessa época é o mesmo que atua em nós até hoje. Porque o Espírito Santo é Jesus sem a limitação humana. O Espírito Santo é Jesus sem limite, é Cristo em nós. O Espírito Santo é Cristo em nós, para que nós nos tornemos a esperança da glória desse mundo. E para nós sermos a esperança da glória desse mundo, Deus não dá uma ordem sem Ele dar o como. Nós temos ferramentas. Quais são as nossas ferramentas para sermos a esperança da glória? É o poder e autoridade de Jesus e o seu amor, que é a coisa mais poderosa que existe. Grandes sinais apontam para grandes coisas. A ressurreição de Lázaro foi um grande sinal, que atraiu muita gente. Atraiu muita gente. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro também. Vamos ler 1 Coríntios 2, de 15 a 16. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Nós somos o aroma de Cristo. Nós somos o aroma de Cristo para aqueles que estão sendo salvos e somos o aroma de Cristo para aqueles que estão perecendo. Mas, para aqueles que estão perecendo, nós somos cheiro de morte. Mas para aqueles que estão sendo salvos, nós somos a fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Então, a ressurreição de Lázaro, ela liberou um perfume. As manifestações do Senhor, os sinais, as maravilhas, elas liberam um perfume. Nós somos perfumados. Nós que recebemos Jesus, nós temos um perfume que exala de nós 24 horas por dia. Mas ele é percebido de forma diferente, dependendo do coração das pessoas. Os chefes dos sacerdotes sentiam esse aroma como morte. E eles precisavam abafar de uma maneira impossível. Como é que você abafa, você mata o testemunho? Você não pode fazer isso. Ele já está liberado na eternidade. Matar Lázaro não ia acabar com o testemunho de Deus através de Lázaro. Mas veja só o padrão. Maria, ela foi criticada por demonstrar o amor a Jesus. Lázaro foi odiado por demonstrar o poder de Jesus. O nosso aroma é agressivo ao sistema de mundo. E isso projeta para mim e para você. Nós hoje, o que nós somos em Cristo, e veja, quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, mais cheiro de Jesus nós temos. A sombra de Pedro curava. Utensílios de Paulo curavam. Quanto mais nós nos relacionamos com Cristo Jesus, mais nós exalamos esse aroma deles. Existem pessoas que nós chegamos perto dela, nós sentimos a presença do Senhor.
Nós sentimos a presença. Existem pessoas, e não estou falando dos famosões, pessoas assim, às vezes da tua igreja, você chega perto dela, cara, você sente a presença do Senhor. Ah, por quê? Porque ela tem mais Jesus do que você? Não, porque a palavra diz que todos nós recebemos o Espírito Santo de forma ilimitada. Então, o que acontece? Essa pessoa se relaciona mais com o Senhor do que você, provavelmente, do que a mim, provavelmente. Quanto mais rendição, quanto menos de nós, mais do Senhor. Menos de nós, mais do Senhor. E é um processo. Porque a nossa carne, ela quer estar viva. Nós, mesmo nos tornando nova criatura, nós temos saudades de quem nós éramos muitas vezes. Só você vê algumas pessoas que falam do passado delas, parece que tem orgulho do pecado, uma coisa impressionante. Ah, pá. Cara, tem que ter nojo. É uma outra pessoa. Compreende? Então nós exalamos esse aroma, que para muitas pessoas é agressivo. É agressivo e tem que ser agressivo. Se nós não somos odiados pelo mundo, provavelmente nós estamos de patota. Eu não quero ser patota do mundo. Você quer? Eu sou de Jesus, e você? Então Jesus diz: vocês serão odiados por causa de mim. Não é odiado assim, é odiado pelo sistema de mundo. Aquilo que você fala agride o mundo. Tanto que o mundo quer calar a voz do cristão. O mundo quer calar a voz do cristão, usando uma série de coisas, inclusive as leis cívicas de alguns países. O nosso ainda não, por enquanto. Mas pode ser que chegue o dia que a gente não possa falar livremente de Jesus. Mas então, enquanto nós podemos, vamos falar alto e vamos manifestar o poder do nosso Senhor. Porque a Bíblia diz que aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Amém? A igreja não vai ser reprimida, não vai ser destruída. Reprimida vão tentar fazer, mas destruída. Nos lugares onde a igreja é mais perseguida é onde ela mais cresce. Não tem jeito. Os planos do Senhor são infalíveis. Jesus é inerrante, inequívoco e é todo-poderoso. Amém? No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegaram ramos de palmeira e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim, os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. E não vai conseguir nada mesmo. Aleluia, Senhor. Eu botei aqui as referências dessas passagens bíblicas, né, em Zacarias 9:9, que fala sobre o jumentinho, e Salmo 118:26, que fala bendito é o que vem em nome do Senhor. É uma referência interessante para a gente saber. Porque Jesus é o cumprimento da profecia. Amém? Toda a Bíblia fala, todo o Velho Testamento fala sobre ele. E ele veio para cumprir todas as profecias. O plano da salvação, desde da expulsão do Éden, fala sobre Jesus Cristo, que é aquele que sempre houve, é aquele que é. Jesus é Deus. E ele escolheu, ele é soberano sobre a sua história, ele é soberano sobre a nossa história, ele é soberano sobre o tempo. Ele é soberano sobre o tempo. Então, essa imagem eu acho fantástica,
que mostra ele entrando em Jerusalém. Então, tem algumas características aqui, sem querer me aprofundar, existem vídeos sensacionais, né, no YouTube sobre um aprofundamento maior da teologia, mas o que é interessante é, nos outros evangelhos sinóticos, apontam que Jesus ele pediu para os discípulos irem a Betfagé solicitar esse jumentinho. Diga, olha, o Senhor está requisitando o jumentinho. E durante muitos anos eu achei que ele fosse um pedido aleatório, mas na verdade toda essa região ela foi influenciada, toda essa região foi influenciada pela ressurreição de Lázaro. Então todos ali, ou pelo menos a grande multidão, ela cria que ele era o Filho de Deus. Eles criam que Jesus alguns criam de forma errada, como a gente vai ver aqui, mas todos criam a maioria cria que Jesus, porque só Deus podia ressuscitar os mortos, só o próprio Deus poderia vencer a morte. E Jesus pediu para os discípulos pegarem a mulinha, o jumentinho, e era a época de Páscoa. A época de Páscoa era uma época de peregrinação. Então estava 4 dias, se não me engano, antes da Páscoa, e todos estavam na peregrinação para Jerusalém para os sacrifícios de expiação dos pecados. E muitas dessas pessoas que faziam essa migração eram pessoas que estavam em Betânia, estavam em Betfagé, e foram as pessoas que recepcionaram Jesus do trajeto até Jerusalém. A multidão que estava com ele, quando mandaram a Lázaro sair do sepulcro e ressuscitar dos mortos, começou a espalhar o fato. Você imagina, Jerusalém recebia gente de tudo quanto é lugar, você tinha o fluxo de Betânia. Olha, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo. Meu Deus, é o cumprimento da profecia. E Jesus, ele produziu a entrada dele, porque lembra, ele tem a soberania sobre a sua história. Ele não estava ali por acaso, ele produziu aquilo que ele queria que fosse produzido. Então, ele tem a soberania sobre a nossa vida. Então, ele não nos controla, mas ele nos governa. Então, você que está aí, que, meu Deus, eu estou perdido, não sei o que eu faço. Jesus, ele não saiu do governo. Jesus tem a soberania. Tem a soberania. E um fato interessante, veja só, é, essa multidão que seguia para Jerusalém para fazer os sacrifícios da Páscoa, a grande maioria dos cordeiros, ele vinha de Belém, das colinas de Belém. E aí, quando os sacerdotes eles saíam para pegar os cordeiros, né, para fazer o sacrifício sacerdotal, quando o sacerdote chegava, a galera ficava com a plantinha. Hosana, bendito é o vem que nome do Senhor, bendito é o Cordeiro e tal. Mas o que eles não sabiam é que Jesus é o Cordeiro definitivo. Então, o raminho de palmeira, o que eles estavam glorificando, não era mais um cordeiro, era o Cordeiro definitivo. Então, essa entrada de Jesus em Jerusalém, essa entrada de Jesus em Jerusalém, essa manifestação pública de Jesus, foi a última antes dele se recolher e se dirigir só aos discípulos. Então ele se revelou como Cordeiro definitivo. Uau! Uau! Nesse trajeto, ele estava se revelando como sacrifício final. Ele não estava entrando como um rei, porque veja, a região da Judéia ela era dominada por Roma. E Roma, os reis, depois de grandes conquistas, ou os generais, depois de grandes conquistas, eles voltavam para a cidade de Roma com os espólios, no melhor cavalo, trazendo todos os espólios para uma recepção ostentosa. Só que Jesus se revelava como o rei humilde. Ele veio como cordeiro. Ele veio para se entregar.
Ele veio para anunciar que o reino dele não é o reino de Roma. O reino dele não é um reino militar. O reino dele está muito acima disso. O reino dele é sobre todas as coisas. Ele é o rei absoluto. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, que se entregou de forma voluntária e humilde por todos nós, por mim e por você. Amém? Obrigado, Jesus, por isso. Entre os que tinham ido embora adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Jesus é intencional, amém? Então, enquanto Jesus insistia com os judeus, o plano perfeito dele, ele estava em andamento. O plano perfeito de Jesus de libertação, de ser conhecido por todos, ele estava em andamento. Lá em Isaías 65:1, vamos ler junto. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Veja bem, Jesus, o coração dele é que todos sejam salvos. Então, assim como naquela época, os judeus que receberam a primeira revelação rejeitaram ele e, portanto, abriu o caminho para que toda a humanidade fosse alcançada como plano dele, assim ainda é hoje. Muitas vezes nós estamos fechados dentro de igrejas e templos, fazendo projetos para nós mesmos, sendo que existem pessoas batendo a porta dizendo: queremos ver Jesus. Senhor, queremos ver Jesus. Moço, meu amigo, queremos ver Jesus. E muitas vezes nós fazemos assim: não, peraí, ímpio, só um segundo que eu estou aqui cuidando da minha igreja. Nós somos aqueles que conduzem até Jesus, como Filipe e André. Nós somos aqueles que conduzem até Jesus. Nós somos aqueles que falam: deixa eu mostrar o meu Deus. Eu vou te levar até o meu Deus. Nós somos essas pessoas e precisamos ficar atentos a isso. Quando nós devemos fazer isso? A todo momento. Na padaria, no trabalho, na faculdade, na academia, em casa. Deixa eu te mostrar o meu Deus. E aí, quando nós conduzimos até o nosso Deus, o nosso Deus, que é o Espírito Santo que convence e diz: você precisa morrer para a velha criatura. Assim como um grão de trigo. Se ele não morrer, ele não dá fruta, ele continua um grão de trigo. Botei até uma fotinha, nunca tinha visto um grão de trigo, estou vendo pela primeira vez. Olha a diferença entre um grão de trigo e uma plantação que alimenta dezenas, milhares de pessoas. Então nós, assim como o grão de trigo, a nossa função é a alimentação. Nós alimentamos as pessoas com aquilo que Jesus nos dá. Nós somos um silo, um depósito. Nós somos cheios para que nós derramemos.
Mas nós só vamos conseguir dar fruto se nós realmente morrermos em nós. Não é melhorar. O cristão não é uma pessoa melhorada. O cristão é uma outra pessoa. Nova, inédita. Nunca antes vista. Nunca antes vista. E esse grão de trigo, ele apontava para Jesus, o caminho dele, para sua morte, para a sua ressurreição e o fruto que a sua ressurreição daria na humanidade. Mas também nos orienta a percorrer o mesmo trajeto, porque quando nós morremos na velha criatura, nós morremos com Cristo. E quando nós nascemos de novo, nós ressuscitamos com Ele. E Jesus ressuscitou uma outra pessoa, um corpo glorificado. E a Bíblia diz que a quem Ele chamou, ele justificou, e aquele que Ele justificou, Ele glorificou. Somos nós. Nós somos aqueles que levam até Jesus, para que Jesus diga: se abandona. Se abandona. Eu tenho uma coisa melhor para você. Muitas vezes nós queremos fazer o trabalho de Jesus, mas o nosso trabalho é só levar as pessoas até Ele. E quem convence é Ele. Como nós levamos até Ele? Com palavras, com atitudes, com testemunhos, com sinais, demonstração do poder dele. Porque esses gregos, na verdade, esses gregos representam o ímpio de hoje. Esses gregos, eles só pediram para conhecer Jesus porque eles viram ou ouviram o testemunho. Esse é o tamanho da importância do testemunho. Para que nós apontemos para Jesus, para as pessoas que cheguem para nós, me fala sobre o seu Deus. Me mostra o seu Deus. E nós mostramos o nosso Deus. Então que sejamos como um grão de trigo. Amém? A alegria e missão de Jesus é fazer a obra de Deus. Jesus ele veio como um homem integral. Jesus ele era 100% Deus, mas ele veio 100% homem, integralmente homem, para que ele veio para mostrar um caminho sem atalhos. O propósito dele envolvia ele percorrer um trajeto do ponto A ao ponto B. Ele não se permitiu ter atalhos. Como eu falei nas aulas anteriores, ele era 100% Deus. Ele poderia ter vindo escolhendo não sentir dor, por exemplo. Ter passado por tudo, por cruz, tortura, espancamento e tal, mas ele poderia ter vindo assim, olha, dor eu não vou sentir. As pessoas vão ver, eu vou falar ai, ui. Ele poderia, ele é Deus. Mas ele não escolheu atalhos. Ele escolheu passar exatamente por aquilo que ele tinha que passar, que é o que nós passamos, para que o testemunho dele seja válido, para que a ação dele seja legítima, conforme o propósito determinado pelo Pai. Veja bem, ele sendo 100% Deus, 100% homem, ele sendo 100% homem também, você imagina a angústia, porque ele sabia o que ele ia sofrer. Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia a profunda dor de ossos quebrados. E mais do que isso, o peso do nosso pecado, ele sendo Deus, indo até o inferno, que é muito pior do que ossos quebrados. Isso gerou uma angústia profunda. Só que essa angústia, ela não é maior do que o propósito de Deus nele. Essa angústia, ela não é maior do que o desejo de fazer a vontade do Pai. O propósito dele é cumprido.
A palavra dele se cumpre. Se ele veio fazer uma coisa, ele vai fazer uma coisa. Se ele nos libertou, verdadeiramente nós somos libertos. Porque a palavra dele é inexorável. Amém? Deus foi glorificado pela vida do Filho Jesus e será glorificado pela sua morte e ressurreição. Essa glorificação do Senhor, ela trouxe a primeira, essa glorificação de Deus através de Jesus, ela trouxe consequências incríveis. E da morte e ressurreição de Jesus, a glorificação do Pai em Jesus traria consequências definitivas. A segunda glorificação de Jesus, através da sua morte, a segunda glorificação do Senhor, de Deus, através da morte e ressurreição de Jesus, ela traria e trouxe consequências definitivas a toda a humanidade. Essa morte e ressurreição, ela criou um momento chave onde nós perdemos a terceira via. Ou nós escolhemos Jesus Cristo, ou nós escolhemos a morte. A consequência para aqueles que são salvos é a vida. A consequência para o mundo, a consequência para aqueles que rejeitam, veja, é a esperança de redenção. João enfatiza muito isso, o tamanho da esperança, o tamanho do benefício, o tamanho da redenção, para que a rejeição ela seja escandalosa também, absurdamente escandalosa. Porque você escolher morte em vez de vida não faz sentido algum. Por isso que nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Você que não sabe como, obedece. Eu sempre falo assim, ó, a obediência, ela compensa o entendimento. Você que ainda não compreende, ou você que perdeu a compreensão por alguma razão, algum momento da sua vida, algum ataque sistemático na mente, você perdeu a compreensão, ou você não tem, você perdeu até a tua fé, a tua confiança, obedece. Porque a obediência compensa o entendimento. Faz aquilo, a gente falou numa das aulas lá atrás, façam o que ele mandar. Foi a ordem de Maria aos servos, lá no casamento, na festa de casamento, lá atrás. Façam o que ele mandar, faz o que ele mandar, mesmo sem compreender. Ah, não sei, não estou sentindo, faz o que ele mandar, faz prova dele. Busca, estuda, lê, ora, do seu jeito. Porque, veja, a voz de Deus, ela é percebida de maneira diferente. A voz do Senhor, ela é percebida de maneira diferente. Alguns, como a gente vê aqui no 29 e 30, quando a gente ouve a voz do Senhor, porque ele fala, ele não para de falar. Né? Então, essa voz ela pode passar pelo filtro da razão, da lógica, e ela é relativizada. Né? Ah, é trovão. Essa voz ela pode ser confundida com algo místico. Então, tem pessoas que acham que são outras coisas além do próprio Deus, como anjos, por exemplo, ou até como outras coisas. Tem pessoas que têm um espírito de engano tão grande que acham que a voz de Deus é outras coisas. Mas ela pode ser compreendida realmente como a voz do Senhor, como Jesus a compreendeu em algumas pessoas. Qual é a diferença disso? É um relacionamento, porque algumas pessoas aqui que estão assistindo esse vídeo se relacionam comigo. Se eu passar um áudio, elas vão conhecer a minha voz, dentre outras vozes. Mas se a pessoa não se relaciona comigo, se eu passo um áudio, ela não vai saber quem eu sou. Tudo depende do grau de relacionamento. Nós conhecemos a voz do Senhor cada vez melhor, de acordo e proporcionalmente ao grau de relacionamento que nós temos. Amém? E Cristo permanece. Creiam na luz enquanto você as tem, para que se tornem filhos da luz.
Creiam na luz. Creiam na luz. Porque hoje, através do Espírito Santo, nós andamos permanentemente nela, porque Cristo permanece para sempre exaltado. Porque ele disse: o Filho do Homem precisa ser levantado. E ele foi. Só que a falta de compreensão e de revelação na época, eles não compreendiam nem que era o madeiro. Depois ele foi levantado, entenderam que era a cruz, mas na verdade ele não estava falando nem da cruz. Ele estava falando ele exaltado no trono, soberano sobre todas as coisas, num trono eterno. Esse é o nosso Deus. Amém? Do 37 ao 50, eu grifei aqui, se você repara que a palavra-chave é crer. Alguns creram nele, quem crê, alguns não podiam crer, alguns líderes judeus criam. A confiança é o primeiro passo. Lá em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, a crença, você crê no Senhor de maneira ousada, você crê no Senhor, é a porta de abertura. Ela não é o fim em si, mas ela é a porta de abertura para que você se perceba e seja adotado como filho, porque a fé ela faz com que nós confessemos que Jesus Cristo é o Senhor. E nós somos adotados como filho. A fé ela é a porta de abertura para a graça abundante. A fé é a porta de abertura para o favor imerecido. A fé é a porta de abertura para o poder. A fé é a porta de abertura para a autoridade do Senhor nas nossas vidas. A fé é a chave. A fé, a confiança no Senhor é exercitável. Porque veja só, lá no 42, ainda assim muitos líderes judeus criam nele, mas eles não confessaram a fé por medo. Então, se você crê e não confessa a sua fé, a Bíblia diz que nós confessamos com a nossa boca. No coração, nós recebemos a verdade e nós mantemos a via aberta para a justiça, mas com a boca nós continuamos confessando. Nós precisamos confessar. A Bíblia diz que todo aquele que nega Jesus aqui, ele também nega lá no reino dos céus. Nós precisamos confessar. Existem pessoas que morreram queimados porque não negaram a sua fé. E tem muitos de nós que em alguns grupos nós temos vergonha de falar de Jesus. Eu já passei por isso, tá? Eu já passei por isso. Eu não passo mais, mas eu já passei por isso. Eu não fui criado num lar cristão. Eu andava com pessoas não cristãs, ateus praticantes, onde falar da minha fé, eu automaticamente eu tinha a sensação de perca de valor. Olha só, eu não falar sobre a minha, se eu falasse sobre a minha fé, eu automaticamente eu tinha a percepção que era como se eu perdesse afeto das pessoas. O que é uma mentira de Satanás, porque nós somos comissionados a pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E eu me torno responsável por aquilo que eu deixo de fazer. Se eu me enchi do Senhor e eu não falo sobre ele para pessoas que possam ser alcançadas, nem todos vão ser, mas alguém vai ser. E se eu não falei, eu sou responsável pela vida dessa pessoa. Então, preguem ousadamente. Preguem ousadamente a palavra. Preguem ousadamente a palavra. O que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. A aceitação ou rejeição de Jesus gera consequência de alta proporção. Então, se você está assistindo esse vídeo e não é cristão, entre em contato com algum amigo cristão ou coloca uma mensagem, pede ajuda. A gente tenta te ajudar. Procura uma igreja. Não tem igreja perfeita. No meio de um caos de pessoas, você vai achar 2, 3, 4 que tem cheiro de Cristo. Você sente a presença. Você que não é cristão, se entrega para Cristo. É a única solução. Rejeitar o Senhor gera consequências também, que são ruins. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por mais sabedoria, Senhor, em nosso meio, para mais ousadia, para que nós cristãos consigamos ousadamente pregar a sua palavra,
ou mesmo sem palavras, nós manifestemos a sua graça, o seu favor, que nós sejamos como Jesus. Dizer o que o Pai mandou a gente dizer, fazer o que o Pai mandou a gente fazer, olhar como Jesus, porque às vezes nós falamos algo, só que o nosso olhar comunica outra coisa, a nossa expressão facial comunica outra coisa. Que nós consigamos ser bênção primeiro dentro da nossa casa, primeiro dentro da nossa casa. Você que é casado, primeiro com seu cônjuge, depois com seus filhos, depois na igreja, depois na sociedade. Porque a criação está aí. Foi sequestrada, foi subjugada, submetida à frustração por forças ruins, aguardando a nossa manifestação. Então que sejamos nós, que seja eu, que seja você, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa aula, Senhor, obrigado pela sua palavra, Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua escolha de nos amar. Que nós, Senhor, sejamos revestidos, Senhor, de uma porção extra de discernimento, uma porção extra, Senhor, de fé, uma porção extra, Senhor, de ousadia, para que nós possamos fazer aquilo que nós precisamos fazer. Em nome de Jesus. Até a próxima aula, pessoal.